Olá, o meu nome é Jacó Paes, você está no 3,5 Podcast, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. Neste episódio extraordinário, eu vou comentar com mais detalhes o que aconteceu na minha unidade do Pulse T200 Hybrid e dizer por que tem sim uma falha nos híbridos leves da Fiat. Mas não é a falha que você está pensando. Vamos lá? Antes de começar, calma, eu não vou pedir para você se inscrever no canal ou curtir o vídeo, mas se você quiser, muito bom também. O que eu vou dizer é, se você é novo por aqui, talvez você esteja pensando, esse cara comprou o carro, né, dono de um, esse cara é fã da Fiat, lógico que ele não vai falar mal. Bem, eu queria fazer um disclaimer, né, que desde o episódio 1 do podcast, eu disse que sim, eu sou fã da Fiat, mas que também eu sei reconhecer quando a marca erra. E que eu usaria o podcast que eu estava começando naquela época, 5 anos atrás, nesses casos, né? Usaria o espaço para apontar também falhas e não só elogiar a marca. O maior exemplo disso, eu acho, é o Diário do Pulse. Foi um quadro em que eu relatei a minha experiência de compra, uso e manutenção de um Pulse Audace Turbo 200 que foi comprado bem no lançamento do primeiro SUV nacional da Fiat, lá em 2021. Ao longo de quase 3 anos, recebi muitos comentários, mensagens, elogiando o modo como eu conduzi esse quadro, né, dizendo que eu viria até uma referência quando o assunto é Pulse, porque, apesar de ser fã da marca, eu sempre relatei tudo com muita transparência, elogiando sim o ótimo produto que o Pulse é, mas também expondo falhas, seja do carro, seja da rede de concessionária, seja da própria Fiat, quando foi necessário. Antes de começar aqui, também eu preciso dizer que quando a Fiat lançou os híbridos em novembro do ano passado, eu estava lá para defender a marca, né? Muitas pessoas criticam até hoje, falando que não é híbrido de verdade, que é híbrido fake. Eu estava lá e defendi a Fiat, dizendo que sim, ela estava jogando dentro do jogo ao chamar os seus carros de híbridos. Afinal, ela tem, né, o respaldo não só de normas técnicas internacionais, como também de legislações que, a partir dessas normas, consideram híbridos leves como híbridos, não só no Brasil, mas no mundo todo. O meu ponto era que, além disso, a Fiat estava explicando a tecnologia no seu site com o nome correto, né, híbrido leve, MHEV, dizendo ali de forma bem realista o que entregava, o que não entregava e, mais do que isso, cobrando um preço justo por essa tecnologia. Então, agora, eu também me sinto no dever de vir aqui, não só como proprietário do carro, né, de um carro híbrido da Fiat, mas também como o fã da marca que a defendeu, também dar um posicionamento aqui sobre toda essa polêmica envolvendo os últimos acontecimentos, as supostas falhas, né, as pessoas reclamando que o carro não funciona, inclusive eu. Essa história toda começa, como eu já contei para vocês, quando eu dirigi os carros no evento de lançamento e gostei da proposta. Então eu vou fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu desde então e daí realmente engatar e falar aqui sobre a minha experiência mais recente levando o carro pela segunda vez na concessionária e quais foram as respostas, quais foram as descobertas que eu tive a partir disso. Como eu disse, quando eu dirigi lá no lançamento, a tecnologia funcionava bem a todo momento, estava realmente presente, mudava, ainda que sutilmente, o comportamento do carro. Eu tinha um Pulse, ainda tá em casa, né, com meu pai, um Pulse T200 antes, então eu acho que eu posso fazer essa comparação com propriedade. E de fato, gostei tanto da tecnologia quando eu dirigi lá, que acabei comprando outro Pulse de novo no lançamento, né? Agora Impetus, em vez de Audace. E lá no episódio 82, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? Foi um episódio com vídeo, a primeira ocasião que eu falei realmente sobre o Pulse T200 Hybrid que eu comprei, eu já comentava como o impulso que o motor elétrico devia dar ao motor a combustão estava acontecendo muito pouco.
E continuei, depois eu fiz, acho que, vídeos mais curtos em que eu comentava isso, né? A princípio eu achei que fosse uma questão ali de amaciamento do motor, né? O carro aos poucos ir pegando o jeito, ter um período de aprendizagem ali. Só que passaram-se os 1.600 quilômetros de amaciamento, os 1.800, os 2.000 e nada desse cenário mudar. Ao longo de 2 meses com o carro, foram raríssimas as vezes em que essa assistência de fato funcionou. Então eu comecei a achar que sim, tinha algo de errado, porque o que eu via, né, das pessoas dirigindo, né, os jornalistas dirigindo, da experiência que eu tive no lançamento, não era assim que o carro funcionava, né? O impulso funcionava a todo momento. Então, para mim, a noção que começou a ficar na minha cabeça era que sim, tinha algo de errado. E logo eu descobri que eu não era a única pessoa com essa impressão. Aliás, né, depois, como a gente ficou sabendo, até a maior revista do mercado automotivo do Brasil ficou com essa mesma impressão. E eles participaram de workshops, tiveram coletiva de imprensa, né? E eles estavam sentindo que tinha algo de errado com o carro. E eu levei o meu carro, o meu Pulse à oficina 2 vezes. Da primeira vez, eu já fiz um vídeo curto relatando no YouTube o que aconteceu. A oficina fez uma suposta atualização de software, o sistema voltou a funcionar um pouco mais como esperado, só que isso durou 1 semana. Os impulsos estavam mais frequentes durante essa semana, ainda assim não funcionou em todas as ocasiões, mas funcionou muito mais, né? Então, para mim já estava um pouco mais normal. Só que, como eu disse, isso durou 1 semana. Então, agora começa a parte, né, do que aconteceu depois disso, depois daquele primeiro vídeo. Por que parou de funcionar? Porque eu deixei o carro parado por 2 dias. Acho que nem chegou a dar 2 dias inteiros, mas foi um dia completo e um outro quase completo. O que aconteceu? Saiu a primeira matéria da 4 Rodas e os casos de insatisfação sobre esse mesmo suposto problema passaram a pipocar, né, muito mais. Então, até a primeira matéria da 4 Rodas citou o meu vídeo, falando, parece que já tem uma solução, né, o carro desse perfil foi atualizado. A Fiat também soltou uma nota que dava muitas voltas, né, um texto gigante, para dizer que aquilo tudo era normal. Vou ler aqui a primeira nota emitida pela Fiat. Abre aspas. Os produtos híbridos da Fiat foram desenvolvidos e lançados após exaustivos testes planejados para que o consumidor sempre possa desfrutar ao máximo do seu veículo. A tecnologia aplicada no Fastback e Pulse é inovadora e projetada para ser acessível, permitindo que muito mais consumidores possam ter um modelo híbrido. A situação detectada pela revista é uma característica do produto. Os carros híbridos da Fiat são conectados, o que é uma vantagem e uma oportunidade, que possibilita o monitoramento. Dessa forma, a partir dos dados coletados à distância sobre como o cliente utiliza os veículos, podemos realizar evoluções contínuas nos nossos produtos. Vale dizer ainda que a tecnologia aplicada nos modelos permite economia de combustível superior a 10%. Este resultado depende diretamente da forma de condução do cliente, podendo chegar a números ainda maiores de diminuição de consumo, como verificado em testes realizados pela imprensa automotiva. Fecha aspas. Achei essa nota bem ruim, né, porque o tom dela, naquele momento, é importante frisar isso, a gente não tinha conhecimento das condições que a gente tem, né, condições para o sistema funcionar, que a gente tem hoje, porque a Fiat não tinha divulgado isso. Então, quando essa nota saiu, a meu ver, ela pegou muito mal, porque a Fiat não reconheceu nenhuma falha, não explicou absolutamente nada, pelo contrário, ficou, como eu falei, dando voltas para dizer que era característica do produto. Quando a Fiat tinha emitido essa nota, eu já tinha mudado de estratégia. Em vez de levar o carro diretamente na concessionária, eu decidi abrir um protocolo diretamente na Fiat. Por quê? Porque, primeiro, eu achava que não tinha ainda uma solução, como não tem de fato. E eu falei, eu vou levar o meu carro na concessionária, vai ficar lá não sei quanto tempo, não vai adiantar nada. E segundo, porque eu achava que a montadora tinha que estar presente. Eu acho que ela tinha que estar envolvida. Então, como eu já sabia que a oficina ia falar
a gente vai fazer o teste, não sei o que pode ser, não tem uma solução. Falei, não, então primeiro eu vou na Fiat. Né, de repente, eles já têm alguma ciência do caso ou não, acho que é importante eles ficarem sabendo. Então, abri o protocolo diretamente na Fiat. Em 27 de janeiro. O prazo de retorno seria de 48 horas úteis. Aí, no meio do caminho, eu descobri que para a Fiat, 48 horas úteis. Na verdade, você tem que pegar 48 horas e dividir mais ou menos por um dia de trabalho da equipe, ou seja, 8 horas. Então, 48 horas úteis, diferente do que significa em todos os lugares do mundo, né, que seriam 2 dias úteis, na verdade se transformam em 6 dias úteis. Então, eu não tive uma resposta 2 dias depois. Eu tive uma resposta no dia 31, que a concessionária, de fato, falou comigo. Eles tentaram entrar em contato antes, eu estava numa reunião, não consegui atender, mandaram mensagem, eu respondi, daí eles ficaram horas sem responder. Enfim, quando eu consegui de fato falar com eles e com a própria Fiat, a resposta foi: você precisa trazer o carro aqui para a gente fazer um novo diagnóstico. Eu fiquei surpreso com essa primeira nota da marca. Por quê? Eu não estava achando, como eu disse, nada daquilo normal. E se é normal, por que a Fiat então mandou eu levar o carro para fazer um novo diagnóstico? Então, passei a achar menos normal ainda, porque se é normal, se é uma característica do produto, para que a marca quer fazer diagnóstico? Não faz muito sentido. Como esse contato aconteceu no dia 31, que era uma sexta-feira, à tarde, então eu fiquei de levar ele só na segunda-feira. Sendo assim, no dia 3/2, o carro entrou na oficina novamente. Eles fizeram alguns testes, né? Eles queriam saber se poderia ser algo simples, né? E já me devolveu o carro ali no dia. Mas eles não chegaram a nenhuma conclusão. Fizeram uma série de perguntas, né? Como que eu uso o carro, se eu estava notando alguma diferença em relação ao pulso anterior, em termos de consumo. Uma coisa que eu relatei que aconteceu 2 vezes ali próximo de levar o carro à concessionária foi que a carga da bateria que aparece no painel, que é a bateria auxiliar de íons de lítio, abaixou, mesmo sem o impulso estar funcionando. Daí eles fizeram alguns testes lá, viram que tinha uma atualização para ser feita no painel, viram que tinha realmente uma diferença do nível de carga que o sistema estava de fato consumindo para o que estava passando para o painel. Então talvez a atualização fosse para fazer esse ajuste fino, não sei. Mas enfim, a conclusão é que não se chegou a nenhuma conclusão, né? Porque eles falaram, será que não é só o painel que não está mostrando? Daí eu falei, não, dá para você sentir, né? O consumo fica diferente, o desempenho do carro fica diferente. Então, assim, se fosse só o painel não mostrando o impulso, né, daria, sei lá, pelo menos pelo consumo, daria para notar uma diferença, né? Porque eu deixo o consumo ali no cluster e eu fico acompanhando. Então eu sei, né, que quando o impulso está funcionando, não só o consumo fica muito melhor do que o que era com o meu pulso anterior, como o desempenho do carro também fica parecido com o do pulso anterior, porque também tem isso, né? A questão do impulso, para mim, mais evidente ainda no desempenho, porque a Fiat fez mudanças no escalonamento de marchas, talvez tenha feito alguma outra mudança ali, alguma programação no sistema, que o desempenho do carro sem o impulso é sim levemente inferior ao do meu outro Pulse, né? Provavelmente por conta de emissão de poluentes. E é aí que entra a questão do impulso, o auxílio elétrico. Por quê? Porque esse auxílio atenua essa leve mudança. Então, equilibra as coisas para que, na hora de dirigir, a sensação seja de que o desempenho do carro não mudou. Então, para mim, essa é a principal diferença. Não é nem tanto o consumo. Mas, obviamente, dá para você perceber pelo consumo que tem uma diferença quando o impulso está funcionando. Falei isso tudo para eles. Falei, olha, não acho que seja uma questão do painel. Talvez até seja as duas coisas, né? Você tem uma questão ali que está impedindo o sistema de funcionar e talvez também tenha esse problema no painel. O painel não está transmitindo o que de fato está acontecendo no carro. Agora, eu não acho que seja só o painel, né? Talvez seja uma junção dos dois. Enfim, a conclusão foi que o carro teria que ficar lá para fazer mais testes. No meio disso tudo, a gente teve uma matéria da Auto Esporte e outra da Quatro Rodas, em que eles conversaram
né, seja nos bastidores, seja oficialmente, com representantes da Stellantis, e eles explicaram melhor o funcionamento do sistema híbrido e por que a Fiat considera que é uma característica do produto. E hoje eu posso dizer, né, sabendo de tudo que a gente sabe, que de fato é uma característica do produto. É uma característica talvez burra, uma característica ruim, uma característica boa, não sei dizer, mas é uma característica e que é justamente essa característica que está gerando tanta polêmica. Duas grandes mensagens. A primeira é que sim, de fato, o sistema estava funcionando de acordo com o modo como ele foi programado. Dá para dizer que isso é normal? Não sei, eu não diria, não acho que seja normal, mas está funcionando dentro do programado. E a outra mensagem é: vamos fazer uma atualização para mudar isso. A nota, vou até pegar aqui, a nota oficial foi, abre aspas, o sistema híbrido dos modelos é dotado de duas baterias de 12 volts, uma à base de chumbo e outra à base de íons de lítio, e uma máquina elétrica que proporciona tanto a função de geração de energia quanto de motor elétrico, que, além de dar a partida no motor térmico, fornece torque elétrico e assiste durante as acelerações do veículo, desonerando o motor térmico e somando-se ao torque do mesmo, assim economizando combustível. Uma central eletrônica gerencia os níveis de carga das baterias, aproveitando as reduções e frenagens para carregá-las, fornecendo, quando em aceleração, energia ao motor elétrico para o e-assist. Esta mesma central monitora os níveis de carga das baterias e pode momentaneamente desabilitar o e-assist quando a carga precisa ser reposta aos níveis de operação do sistema. Segundo estudos da empresa, essa é uma condição que não afeta a utilização da maioria dos consumidores. O benefício do sistema híbrido se dá em trânsito urbano e os consumidores que utilizam nesta situação terão redução de consumo e de níveis de emissão. Neste momento, apenas cerca de 1% dos clientes relataram dúvidas sobre esta situação em nossos canais de atendimento. Os produtos híbridos da Fiat foram desenvolvidos e lançados após exaustivos testes, sendo planejados para que o consumidor sempre possa desfrutar ao máximo de seu veículo. Inovadores em vários aspectos, os híbridos da Fiat são conectados, o que possibilita o monitoramento e o levantamento de dados sobre o carro e a utilização de nossos produtos no dia a dia. Uma vantagem e uma oportunidade, já que podemos realizar evoluções contínuas para melhor atender nossos consumidores. Assim, nos próximos dias, a Fiat vai atualizar os produtos de forma a abranger novos comportamentos de direção de seus clientes. Fecha aspas. Bem, vamos lá, né? Tem alguns pontos aí para a gente conversar sobre essa fala da Fiat. Primeiro, não vamos ser poliana, né? Obviamente que a montadora não vai admitir uma falha, falar que todos os nossos carros, isso não é um problema, é uma porcaria, não funciona. Não. Então, dentro dessa realidade, já considero uma nota muito melhor do que a anterior, porque eles estão, de fato, admitindo que, embora eles não usem o termo falha, né, mas que houve, de algum modo, uma falha. Não está atendendo, não está impactando um número gigante de consumidores. Tá, né, são eufemismos, mas a mensagem que fica é, olha, nós vimos que tem algo de errado e a gente está trabalhando para corrigir isso. Então, para mim, é uma nota que faz, apesar de todos esses floreios, que, no fundo, traz uma mensagem muito mais nesse sentido. Mas, ainda assim, tem umas coisas questionáveis aqui, né? Por exemplo, a Fiat fala que o sistema pode momentaneamente desabilitar o e-assist quando a carga precisa ser reposta aos níveis de operação do sistema. Esse momentaneamente não é bem um momento, né? Momentaneamente vamos lá, né? Porque assim, o carro fica horas com ele desabilitado. Para mim, momentaneamente é assim, peraí, eu vou subir aqui, ele desativou, né? Ou mesmo até o próprio start-stop, né? Quando você liga o carro assim, ele não funciona tão bem, porque tem que atingir certos níveis, certa temperatura.
Mas depois ele vai funcionando sempre, né? Então, momentaneamente, para mim, é isso. Agora, eu já vi relatos aí de pessoas que tiveram que dirigir por 4 horas para o sistema voltar a funcionar. Então, peraí, não é um momentaneamente. E se você não dirige tudo isso, né, de uma tacada só, pode demorar dias para o sistema voltar a funcionar. Né? Não é algo passageiro, é uma função que, no meu caso aqui, ficou indisponível a maior parte do tempo em que eu usei o carro. Desde que eu comprei o carro, né, se eu fosse tabelar quantas vezes o impulso funcionou, teve muito mais vezes em que ele não funcionou do que ele funcionou. Então, assim, para mim, isso não dá para você dizer que ele é momentaneamente desabilitado. Muito pelo contrário, parece que ele é momentaneamente ativado. É essa a diferença que está ocorrendo aqui. O que é mais importante, ainda com tudo isso, ainda com toda essa questão, a marca destaca essa funcionalidade como parte integral do funcionamento do sistema híbrido deles. Então não é assim que eles estão falando, peraí, isso daqui é uma das características, né? Tem muitas outras características. Não, eles tratam como algo que funciona sempre, né? Momentaneamente desativado. Mas é uma das características, é um dos pilares do funcionamento do sistema híbrido. Então, peraí, se é um dos pilares disso, se é um dos motivos de compra do sistema híbrido, não pode demorar 4 horas para funcionar. Não pode ficar dias sem funcionar. Não é momentaneamente. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a Fiat precisa entender. E eu acho que entendeu, né, como eu falei, porque por mais que eles tenham usado eufemismos, eles falaram que vão fazer atualizações no funcionamento. Agora o outro ponto é o trecho que fala: o benefício do sistema híbrido se dá em trânsito urbano e os consumidores que o utilizam nesta situação terão redução de consumo e de níveis de emissão. É evidente que o maior benefício do sistema híbrido da Fiat se dá no cenário urbano. Isso ninguém questionou em momento algum. A questão é que, mesmo no cenário urbano, o impulso não funciona completamente. Por quê? Porque a gente descobriu, né, depois de boletins técnicos que vazaram para 4 rodas, e daí a Fiat também admitiu. A Fiat não admitiu a porcentagem, mas ela admitiu que precisa ter um nível, tanto na bateria de chumbo quanto na bateria de íons de lítio, um nível mínimo para que o sistema, o e-assist, né, que é essa assistência, é o impulso, funcione. E para isso acontecer, o carro tem que rodar por um bom período. Como eu falei, relatos aí de 4 horas para o sistema funcionar. Quem que vai rodar 4 horas com o carro todo dia? Né? Que perfil de uso é esse, gente? E preferivelmente, pelo que eu conversei, né, durante a retirada do meu carro na concessionária, tem que rodar em altas velocidades, porque você tem que poupar os outros sistemas do carro. Se você liga o carro, por exemplo, e já vai para a cidade e o start-stop começa a funcionar, isso vai consumir o nível da bateria. Então, então vai demorar mais para que a bateria atinja o nível necessário. Então, se você roda só em ciclo urbano, o primeiro que vai voltar a funcionar é o start-stop. Não é o e-assist, é primeiro o start-stop. Então, nesse cenário, a bateria vai ser demandada mais. Ande e para da cidade. Tem ar-condicionado. Sem contar que o deslocamento em ciclo urbano geralmente é mais curto. Vem o resultado, né? Demorar dias para o impulso voltar a ser atuante. Pô, eu deixei o carro sem usar um dia, daí a bateria não tá mais no nível de carga, vou usar ele só na cidade. Eu vou usar ele na cidade para quê? Vou ali levar meu filho na escola, vou ali na padaria, vou ali no mercado. A bateria não vai voltar nesse período, ainda mais se o start-stop estiver funcionando. Daí vem, essa é uma condição que não afeta a utilização da maioria dos consumidores. Neste momento, apenas cerca de 1% dos clientes relataram dúvidas sobre essa situação em nossos canais de atendimento. Nos meses de novembro e dezembro do ano passado, somando, foram emplacadas 3.791 unidades do Pulse e do Fastback híbridos leves, segundo os dados da ABVI. Só nos comentários do meu vídeo é um alcance bem menor que se você pegar o vídeo, sei lá, da 4 rodas, deve estar com 100 mil visualizações. Mas aqui falando do meu vídeo, apenas nele
ao menos 12 pessoas se manifestaram com o problema. Nos grupos de WhatsApp, a gente também tem outros casos. Na matéria da Quatro Rodas, eles citam lá que algumas dezenas de proprietários. Desde que tudo isso começou, outras pessoas até que não tinham passado por essa situação, que quando eu falei, né, das primeiras vezes, falaram, não, aqui tá tudo normal. Depois elas vieram me procurar e falaram que sim, em algum ponto o mesmo passou a acontecer com elas. E o provável é que todo mundo vá passar por isso. Porque, como disse a Fiat, é um comportamento do sistema, né? É uma condição do sistema. Então, assim, dizer que 1% dos proprietários tenham se deparado com essa falta de impulso é, para mim, forçar um pouco a barra. Segundo a Quatro Rodas, eles mesmos questionaram a Fiat, né? E para chegar nesse número, nesse 1%, a Fiat não considerou os atendimentos de quem procurou apenas as concessionárias. Quem foi direto na concessionária não tá nessa conta. É só quem, como eu fiz da segunda vez, ligou lá diretamente para a Fiat e entrou em contato com eles. Aí sim tá entrando nessa conta. Sem contar que não é uma métrica muito clara, né? É 1% do quê? 1% de todos os atendimentos feitos na central, né? Todo mundo que liga lá para a Fiat, 1% disso ligou para reclamar de Pulse e Fastback híbrido sem impulso? Ou não? Ou é 1% do número de carros vendidos, Pulse e Fastback híbridos vendidos? É 1% do quê? Não tem como saber. Não é uma métrica muito clara para mim. Né? Seria melhor se eles tivessem soltado um número absoluto, falado, olha, 30 pessoas ligaram aqui pra gente, né? 30 pessoas de mais de 3 mil, né? Quase 4 mil pessoas que compraram o carro, aí ok, aí eu acreditaria, né? Mas 1% do quê? Não sei. Fica parecendo a Enel, né? Quando ela dá aquelas respostas, fica parecendo um pouco disso. E por fim, o último ponto, né? Que é essa daqui, né? A Fiat vai atualizar os produtos de forma a abranger novos comportamentos de direção de seus clientes. Depois de ter passado por exaustivos testes, ninguém percebeu que a pessoa que dirige o carro quase todo dia, ela não dirige todo dia, né? Um dia ou outro ela não dirige. Né? Então vamos supor que ela ficou um dia sem dirigir o carro. Daí no dia seguinte, ela vai até a cidade vizinha, vai no shopping na cidade vizinha, né? Talvez um pouco de rodovia, talvez um pouco de trânsito urbano, ou só trânsito urbano, né? Vamos supor. E vai chegar no shopping, né? Então o que ela gastou aí? 20 minutos, meia hora, depois mais 20 minutos, meia hora para voltar? Eles não consideraram nos exaustivos testes esse comportamento de direção de que o carro não ia funcionar, porque ele ficou um dia sem funcionar, né? E daí esse trajeto não é suficiente para que o sistema híbrido volte a ter o impulso elétrico. Então, assim, que perfil de uso é esse? Né? É o perfil de uso de uma pessoa que tem que andar todos os dias com o carro, no mínimo 1 hora, para que a bateria nunca descarregue. É esse o perfil de uso. Né? Me parece um pouco restrito. Por que eu falei de 1 hora? Porque quando me devolveram o carro, né? E daí aqui a gente vai continuar, né? No dia 6/2, eu recebi uma mensagem da oficina dizendo que o meu carro estava pronto. E daí, quando eu fui pegar, não tinha uma resposta, né? A resposta era, olha, tá funcionando agora. Né? Se você pegar o carro, tá funcionando. E, gente, novamente, eu não tô aqui reclamando da oficina. Eles não tinham o que fazer, né? Porque é a condição do carro. Mas a resposta foi essa. A resposta foi, olha, tá funcionando agora. A gente fez um dossiê do seu carro, né? Todos os testes, todas as fotos que a montadora pediu, a gente fez. O seu carro ficou aqui, ele foi testado, andou pouquíssimo, né? A maior parte do tempo foi dele parado, ligado para ver, né, o que estava acontecendo, o que funcionava, o que não funcionava, o que estava drenando carga da bateria. Foi pouquíssima carga que foi drenada, com ele desligado. Essa era a resposta. A gente não tem o que dizer, né? O sistema exige 80% da carga da bateria de chumbo para poder funcionar. Se não tiver essa carga, ele não vai funcionar. Mas só voltando naquela questão da 1 hora, né? Eu perguntei para ele, falei pro responsável da oficina, né, que tava com o meu carro, perguntei para ele, tá, mas então quanto tempo eu tenho que rodar para que essa bateria volte
a funcionar, né? Volte a ter os 80%. E foi aí que ele me falou. Ele falou, olha, deixando o carro parado ligado, com o motor ligado, demorou 1 hora. 1 hora para voltar com o carro parado. Daí, assim, se você for andar com o carro, foi isso que ele falou, o ideal é que você ande a altas velocidades, para a bateria voltar a ter esse nível. São condições muito específicas para o carro funcionar, né, com esse impulso, que no mínimo, deveriam ter sido descritas. Porque assim, se essa é a condição de uso do carro, se esse é o perfil de uso, né, do carro, do motorista desse carro, eu iria, antes de comprar, eu iria avaliar, falar, olha, peraí, esse não é o meu perfil de uso. Então o carro não vai funcionar muito, né, não vai ter muito funcionamento para mim, né, muita vantagem para mim. Vou escolher outro carro, né? Poderia ter comprado um Pulse Abarth, por exemplo. E outra coisa que eu descobri, né, que eu questionei lá e eles me falaram, é que assim, o meu carro, o Start-Stop, funciona muito bem, né? Quando fica, sei lá, mais de 2 dias ou, né, sem utilizar, demora mais para ele começar a ativar. Mas fora isso, em geral, ele funciona muitíssimo bem. Eu sempre falei isso, né? Lá desde o primeiro vídeo, fiz outros vídeos depois. Falei, olha, o Start-Stop funciona muito bem, funciona bem mais do que o Impulso. E o que o cara da oficina me falou? Falou assim, olha, para o Start-Stop funcionar, a bateria de chumbo precisa estar com 70%. Então, assim, a minha conclusão é, geralmente o meu carro está com o nível entre 70% e 80%. Então, é dentro desse intervalo de 10%, né, que assim, eu, do ponto de vista leigo, me parece muito pouco, né, mas não sei, né, se a Stellantis colocou que o mínimo é 80%, deve ter um motivo para isso, mas me parece muito pouco para o sistema não funcionar, né? Então, você vê, é uma diferença mínima, né, que se fosse trocado isso, né, considerando que o Start-Stop do meu carro funciona muito bem, funciona bastante, provavelmente o Impulso também funcionaria. É essa condição que está realmente pegando. E, obviamente, o diagnóstico não vai revelar problema, porque, né, o sistema foi programado desse modo. Então, é aí que entra, né, a fala da Fiat de que é característica do produto. Enquanto o meu carro estava lá na oficina, eu fiquei meio curioso, né? Fui pesquisar mais sobre os carros que usam esse mesmo sistema na Europa, né, o Panda e o antigo 500. Para começar, tem uma grande diferença. Nesses carros, a Fiat não mostra essa questão do impulso, nem da frenagem. Você tem, no caso específico do 500, na central multimídia, você até tem um gráfico lá, mas é um gráfico todo confuso e tal. Não tem essa simplificação que a Fiat trouxe pra gente. E no caso do Panda, ele simplesmente não mostra. A única coisa que ele mostra é o nível da carga da bateria de íons de lítio. Só que o que vale dizer aqui é que nos vídeos que eu vi do Panda, né, essa bateria, ela recarrega e descarrega com bastante facilidade, que é exatamente o que acontece quando o impulso está funcionando no Pulse e no Fastback. Então esse é um ponto. Ainda assim, eu vi raras reclamações em publicações italianas sobre isso. A maioria do que eu vi não é muito diferente daquilo que a gente tem no Brasil, né? Ou as pessoas dizendo que o sistema não serve para nada, ou dizendo que não é híbrido de verdade. Mas ninguém reclamando que o carro não funciona. Por quê? Porque não tem essa visibilidade, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também tem no manual desses carros um pequeno disclaimer que não tem no manual dos híbridos brasileiros. Lá diz que se a carga da bateria não for suficiente, o sistema de regeneração não vai funcionar. Não sei se está de fato relacionado com o que está acontecendo aqui, mas me parece algo mais próximo no sentido de, olha, existe essa condição que a gente não encontrou em nenhum material disponível aqui no Brasil sobre essa tecnologia. Diante de toda essa confusão, eu comecei a aceitar que sim, o sistema funciona desse modo, ele foi programado para isso, então não tem nada que possa ser feito enquanto a Fiat não mudar isso. Mas quer dizer que não houve uma falha? Não houve falha porque, como eu disse, de fato ele está funcionando como foi programado para funcionar. Ainda que seja uma programação um pouco esdrúxula, que tem tantas especificidades que no fim fazem com que as coisas não funcionem de acordo com as expectativas.
mas ele tá funcionando, né? Por isso que eu entendo o ponto de vista que a Fiat trouxe de característica do produto. Por quê? Porque o produto foi programado assim, então ele tá funcionando de acordo com o que ele foi programado. Mas, e é esse exatamente o ponto, né, das expectativas que me faz dizer que sim, houve uma falha. Uma falha que talvez não seja exatamente o sistema em si, né, já que ele está funcionando como ele foi programado, mas uma falha de comunicação. Primeiro porque quando a Fiat apresentou essa tecnologia aos jornalistas, às concessionárias, ao público que estava lá, né, que foi o meu caso, convidado pelo programa Fiat Lovers, a marca não explicitou em momento algum, e ela continua não explicitando exatamente os níveis, né, da bateria, mas ela não explicitou essa condição de uso que é essencial para o carro funcionar de acordo com o imaginado. Então você não tem essa informação em lugar nenhum, a Fiat não divulgou isso, não está no manual, não diz em lugar nenhum, né? Não, a imprensa teve workshop, teve apresentações, em momento algum foi divulgada essa informação de que os níveis das baterias têm que ser de 80% na de chumbo, 30% na de íons de lítio. E quando foi questionada pela Quatro Rodas, a Stellantis disse que não abriria esses números por motivos estratégicos. Então tá aí. Esse é o primeiro motivo de confusão. Por quê? Qual é o segundo motivo? A própria Fiat construiu e alimentou o imaginário de que o sistema funcionaria a todo momento. Então quando você pega as propagandas, quando você vê os destaques no site falando da tecnologia, quando eles montaram o percurso para os jornalistas andarem, colocaram os carros lá e os carros estavam funcionando a todo momento. Então, não passou pela cabeça de ninguém que haveria uma condição tão grande e que impactaria tanto o funcionamento do carro quanto essa. O modo como tudo foi apresentado levou a entender para todo mundo que os carros seriam capazes de ter o impulso elétrico a todo momento, né? E o discurso da Fiat ainda continua, como eu falei, com essa questão. O porquê? O discurso deles existe essa função é parte quase que essencial do sistema híbrido, mas ela pode ser momentaneamente desativada. Não é o contrário. Né? Não é que ela é momentaneamente ativada, né? Ela deveria funcionar, pelo menos é essa a interpretação que eu faço do discurso deles. Ela deveria funcionar a todo momento. Tendo uma condição ou outra, ele desativa, mas ele volta, né, rapidamente. Então é esse ajuste que precisa ser feito. E era essa condição que deveria ter sido divulgada. Que existe sim uma condição para o sistema funcionar desse modo, caso contrário ele não vai funcionar. E quando ela dá tanta visibilidade para esse recurso, a meu ver, ela errou, porque é um ponto entre tantos outros do sistema, que sim, o sistema está funcionando mesmo que não tenha esse impulso, mas ele não está atuando para todo mundo com a mesma frequência. E é essa a questão. O que se esperava é que fosse funcionar com uma frequência alta para todo mundo. E é aí que reside a frustração. E não só a frustração, mas a percepção de que existe uma falha no próprio funcionamento do carro, ainda que ele esteja funcionando de acordo com o programado. Para mim, esse é o X da questão, né? Faltou ter comunicado isso. E como eles não comunicaram isso, e não perceberam nos testes que isso poderia afetar muitas pessoas que compraram o carro, aí sim, né, eles se viram na obrigação de, peraí, a gente precisa estudar alternativas para que a gente aumente essa frequência, não só a frequência com que o impulso é ativado, mas para o número de pessoas, né? E daí que entra essa questão que eles falaram do comportamento de direção das pessoas. Porque é isso, né? O carro não está funcionando sempre. E mais do que isso, né? Eu peguei o carro numa sexta-feira, o impulso funcionou, maravilhoso, e é aí que tá, né?
Porque quando ele é ativado, ele funciona sempre. E ele funcionou sempre na sexta-feira, que eu usei o carro. Bastante trânsito urbano funcionou. No sábado, ele funcionou de novo. No sábado, o que eu fiz foi trajeto misto, curto, né? É um trajeto que dá 20 quilômetros ida e volta, sem muito trânsito. Funcionou, né? Uma parte de rodovia, inclusive funcionou na rodovia. As pessoas dizem que não funciona, funciona sim na rodovia, acima de 80 km por hora. Quando você dá uma reduzida, por exemplo, na rodovia e vai retomar, esse sistema dá o impulso quando está funcionando. Então, funciona sim na rodovia, quando o impulso está funcionando, obviamente, né? Então, funcionou nesse trajeto, né? Rodovia, depois trânsito urbano, daí na volta trânsito urbano, mais uma parte de rodovia, trânsito urbano de novo. Funcionou. Domingo funcionou também, andando em trajeto rodoviário, sobretudo, né? Misto, mas mais rodoviário. Funcionou. Na segunda-feira também funcionou. Segunda-feira, inclusive, eu usei o carro no domingo à tarde, né? Voltei para casa, tal, desliguei o carro, fui usar na segunda-feira à noite, né? Eu já tava meio assim, falei, tô achando que não vai funcionar. Funcionou. Funcionou na segunda-feira à noite, trajeto urbano, sobretudo, com trânsito. Funcionou, beleza. Fui para um lugar, né, uma distância curta, mas com trânsito. Depois, o carro ficou parado mais de 2 horas nesse lugar. Daí eu voltei para casa à noite, trajeto mais rodoviário, mais livre, sem trânsito, impulso funcionando. Fui ligar o carro na terça-feira de manhã. Não estava funcionando mais. Então, assim, não precisou nem deixar o carro um dia parado, né? O carro estava funcionando segunda-feira à noite com impulso, na terça-feira de manhã já não estava mais. Então, assim, muitas especificidades para o sistema funcionar. E é óbvio que diante disso passa a ter essa frustração. Essa foi a minha experiência, né? A segunda vez o carro ficou lá, sobretudo para dar insumos para a montadora. Mais uma vez, não estou reclamando, porque no meu caso, até eles, né, falaram, tanto na concessionária quanto a Fiat me ligou falando que eu poderia pedir um carro reserva. Como existem outros carros em casa, né, eu tenho essa condição. Então, para mim, eu não vi grandes problemas em deixar o carro lá, porque eu também entendo que se eu não deixo o carro lá, né, como que a montadora vai chegar a uma solução. No meu caso, eu tinha essa disponibilidade e falei, beleza, vou deixar o carro aí. Tinha uma viagem programada, que inclusive quando esse episódio for ao ar, essa viagem já vai ter iniciado. E daí sim eu falei, olha, para essa viagem eu vou precisar do carro, então se vocês não tiverem terminado com ele, eu vou ter que vir aqui pegar o carro. Mas eles devolveram antes, então beleza. Mas é isso, né? Não tem o que fazer enquanto não tiver essa atualização. E aí entra, né, o meu ponto final, é que quando essa atualização sair, a Fiat vai ter que comunicar isso muito bem, né? Não dá para deixar assim, quem for lá pedir para fazer atualização, né? Ou daqui 1 ano, quem for fazer revisão a gente faz, né? Eu entendo que não existe a necessidade de fazer um recall, mas entre existir a necessidade, né, de ser obrigado a fazer isso e mesmo assim fazer por ter por ser transparente com o seu público, para ter um bom relacionamento com o seu público, existe uma boa diferença e eu espero que a Fiat opte pela sensatez de comunicar que existe essa possibilidade, que existe essa atualização, porque sim, tem um impacto na experiência com o carro. É um impacto que eu gostaria sim de ter avaliado antes de comprar o carro. Como eu disse, eu gosto muito do Pulse, gosto muito desse Pulse, inclusive, aqui. Estou satisfeito com o carro, mas eu poderia estar muito mais feliz com ele se essa questão tivesse sido abordada com transparência desde o início, né? Se não fosse dado uma falsa impressão de como o sistema funciona. Porque é isso, eu poderia ter tomado a decisão de compra muito mais bem informado e, como eu falei, né, quando eu comprei esse carro, eu estava em dúvida entre o Pulse Abarth e o Pulse Impetus híbrido. E eu escolhi o híbrido por alguns motivos, né, como a questão da cor, né, de ter azul, por ter um perfil mais versátil
e porque eu dirigi o carro e eu gostei de como ele funcionou. O modo como eu dirigi o carro no test drive, né, não exatamente no test drive, né, porque não foi nem um test drive, inclusive muitos carros de test drive estão desse mesmo modo, né, então se a pessoa for dirigir ela nem vai poder experimentar a tecnologia direito, mas porque quando eu dirigi eu gostei, né, tava funcionando, eu falei, pô, achei bacana como o carro atua, né. Eu vou estar com um carro que tem o desempenho que o meu Pulse anterior tinha e não era ruim, mas ainda assim emitindo menos poluentes, o que é legal, né? Para mim é importante, acho bacana ter essa consciência. E ainda que não seja um sistema híbrido que traga, nossa, um grande ganho de consumo, eu não vou perder desempenho, mas vou estar atendendo a essa condição, né? E para mim fazia sentido. Então, achei tudo isso muito bacana. Agora, eu não tenho isso, né? Eu não tenho essa questão, porque como eu falei, dá para perceber uma sutil queda no desempenho? Dá. Não é uma coisa igual, sei lá, do Nivus, né? Que todo mundo fala que ficou horrível de dirigir. Não, não é. Mas quem dirigia o Pulse anterior, né? E eu dirigi nesse período em que o carro estava fazendo o diagnóstico, né? Você sente que o carro fica mais responsivo, né? O carro antigo. Ou então o atual com o impulso, né? Então, você sente essa diferença. E isso muda, querendo ou não, a experiência com o carro, como eu falei. Então, se eu soubesse que eu estaria muito mais com um carro que não tem esse complemento, né, não tem esse impulso, talvez eu reconsiderasse e comprasse o Abarth. Como eu disse, não estou insatisfeito com o carro, mas eu poderia estar muito mais satisfeito, ou poderia ter repensado a minha compra de outro modo, se eu soubesse como a tecnologia de fato funciona. Acho que é isso, né, o ponto, né? Desculpa, acabei me prolongando aqui, mas eu queria trazer o que aconteceu, né, com o meu carro, que não foi muita coisa no fim das contas, mas o que aconteceu, e também trazer esse posicionamento, comentando as últimas atualizações até que a própria Fiat trouxe pra gente. Só o que nos resta é esperar por essa tal atualização que a Fiat prometeu, para a gente poder ver se o sistema híbrido com o impulso acaba se tornando uma coisa mais frequente e para todo mundo que tem o carro, não só para aqueles que, sei lá, dirigem mais de 1 hora por dia, né? Bem, é isso. Muito obrigado a você que me ouviu. Deixa aí nos comentários o que você achou e também como que está sendo a sua experiência com os híbridos da Fiat, caso você seja dono de um. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.